Boa tarde, terceiro ano. Como é que vocês estão, turminha? Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam todos muito bem, né? Graças a Deus. Estamos hoje, né, final de semana. Bom, que vocês possam, né, estar estudando direitinho, fazendo as atividades, né, entregando a cada professor, não desistindo de obter o conhecimento, que é um direito nosso. Bom, hoje nós vamos falar sobre um valor, tá certo? Que todas as religiões, elas nos ensinam alguns valores. E hoje nós vamos falar sobre a honestidade, né? Todas elas nos ensinam a sermos o quê? Honestos, leal, bondoso, simples. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a honestidade, como eu já falei. Então, antes da gente começar, vamos primeiro definir qual é o significado da palavra honestidade. O que significa, né? Bom, então, de acordo com o dicionário, honestidade quer dizer honradez, responsabilidade, compostura, né? Honestidade. Então, eles nos dizem aí uma maneira da gente refletir de como nós podemos ser honestos. Bom, ele diz que é o seguinte: ser honesto é ter respeito de si mesmo e dos outros, né? Então, precisamos respeitar. A honestidade é uma virtude preciosa, certo? Então, é uma das virtudes que tem um grande valor. Honestidade é uma virtude de criança pólida, ou seja, de criança educada. Toda criança bem educada é honesta. Bom, criança honesta, ela é o quê? Ela é uma criança feliz, ela é uma criança respeitada e é uma criança admirada. Certo, crianças? Bom, então, vamos praticar o quê? A honestidade. Nós temos várias maneiras de praticarmos a honestidade. Então, vamos, através de um texto, vamos refletir e ver, pensar como eu posso ser honesto, né? Como eu posso aprender a ser uma pessoa mais honesta, se eu ainda não sou? Bom, então aí, discutindo o tema, né? Vamos lá, a honestidade. Então, preste bem atenção na leitura, que vocês já são bem grandinhos, já conseguem compreender essa história da honestidade, tá? Então, será que a honestidade de uma pessoa depende da situação? Ou seja, eu só posso ser honesto de acordo com a situação que eu vivo, que eu estou vivendo naquele momento. Bom, a pessoa honesta, ela não mente, ela não engana, ela não explora, ela não trapaceia, tá certo? Então, é importante que a gente preste bastante atenção nisso, né? Ver, será que eu minto? Quando é que eu minto? Será que eu só falo mentiras? Eu não tenho o momento de falar a verdade? Eu engano as pessoas? Eu exploro? Eu trapaceio? Até mesmo nas brincadeiras eu trapaceio o meu colega que está brincando comigo? Bom, isso é falta de honestidade, né? Então vamos refletir um pouquinho, né? Vamos praticar a honestidade, colocar na nossa vida prática. Bom, então continuando o texto. Pode estar numa atividade simples, como eu falei, numa brincadeira, né? Como no jogo de cartas entre amigos. Ou pode estar em circunstâncias que envolvam muito dinheiro e muitos interesses. É onde a gente vê,
né? Muita falta de honestidade, não é isso? Com pessoas que envolvem, que mexem com muito dinheiro, muito delas, não todos, né? Mas um grande exemplo nós temos aqui no Brasil, né? Muitas pessoas que mexem com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, que são desonestas. Bom, a honestidade é sempre igual. Todo mundo sabe o que é ser honesto. Nem é preciso explicar. Não é isso, criançada? Bom, é interessante que vocês possam entender como ser honesto. Bom, então ainda o texto, ele nos traz: quando nos relacionamos com uma pessoa que age com honestidade, temos uma sensação de segurança e tranquilidade, pois sabemos que podemos confiar que ela não trairá nossa confiança. Imagine se as relações entre os seres humanos pudessem ser sempre assim. Vocês já observaram isso? Né? Quando a gente lidar com pessoas honestas, você fica tranquilo, você se sente, né, em paz, em harmonia consigo mesmo, você não tem medo de ser enganado. Agora, quando a gente lidar com muitas pessoas e algumas delas são pessoas desonestas, que não conhecem a honestidade, você fica, né, como diz, de orelha em pé, preocupado, né? E como um vendedor que vende seus produtos a certas pessoas e elas não os pagam, né? Recebem o dinheiro, trabalham, mas gastam com outras coisas, mas não pagam o que devem. Então, são exemplos de pessoas que são desonestas, que não aprendeu a ser honesta, a cumprir com seus compromissos. Bom, viver em sociedade e sentir-se sempre tranquilo em relação ao comportamento dos outros. Isso é uma coisa como esse exemplo que eu dei, né? Pessoas que compram e devem bastante, mas será que elas dormem tranquila? Qual é o comportamento dessas pessoas? Elas vivem se escondendo, né? Para não serem vistas. Bom, mas o primeiro passo para, quem sabe, um dia atingirmos esse ponto é sermos nós mesmos honestos. Ou seja, se cada um for honesto, não haverá, né, nenhum tipo de problema no mundo em questão da honestidade. Não haverá mentira, as pessoas não irão fingir ser uma coisa que não são, não é? Bom, então ainda para a gente finalizar o último parágrafo, diz o seguinte: a gente que pensa que ser honesto é ser burro. Ou seja, tem pessoas que acham que ser honesto é deixar que os outros lhe enganem, ser enganado por todo mundo. Isso não é honestidade, tá? É deixar de aproveitar as oportunidades. Acontece que às vezes a honestidade exige que a gente renuncie a certas vantagens, se essas vantagens forem prejudiciais ao próximo. Mas a maior vantagem é justamente ser honesto, para poder dormir à noite com a consciência tranquila, como dizem as pessoas, né? Dormir, botar a cabeça no travesseiro e não ter insônia. Dormir como um bebê, sem nenhuma preocupação. Não é isso? Tem pessoas que não são assim. Se brincam com algum jogo, né? Apostam, enganam seus colegas, seus parceiros de jogos para ganhar um bom dinheiro. Então,
acham que vale tudo. Será que essas pessoas, elas terão uma vida feliz? Será que elas se tornam pessoas ricas, riquíssimas, de nunca mais precisar trabalhar? Bom, isso a gente vê, né, com os exemplos que isso não acontece. Essas pessoas que têm esses maus hábitos acabam perdendo tudo, ficando sem nada, né? Vivendo na miséria. Bom, então reflitam novamente sobre esse texto e respondam duas questõezinhas. A primeira é essa daqui, que diz o seguinte: siga as palavras em negrito e descubra a frase e copia. Então, vocês têm palavras que estão em negrito. Vocês vejam e formem a frase com essas palavras que estão em negrito, que está escrito mais forte, tá certo? E descubra qual foi a frase que formou, que deu para formar, tá bom? Tá certo? E aí nós temos também uma segunda questão. Entendida essa primeira? Formar a frase com as palavras que estão em destaques aí, que estão na cor mais escura, certo? A segunda questão é para vocês liguem, né? Ligue de modo a completar a frase, ou seja, vocês vão ler a frase de um lado e do outro e ver quem completa quem, liguem. Bom, vocês podem estar fazendo essa atividade no caderno, copiando no caderno, tá? Não é uma atividade muito grande, dá para vocês copiar no caderno tranquilamente, tá certo? Ok? Entendido, então? Bom, então nós finalizamos a nossa linha de hoje sobre o tema honestidade. Bom, tenham, crianças, um bom final de semana abençoado, tá certo? Pratiquem, façam bons estudos, tá? E até a nossa próxima aulinha, com fé em Deus, estaremos juntos, tá bom? Então, até mais e bons estudos. Até a nossa próxima aulinha.